E aí, pessoal, aqui é um trecho do Flow em que o Igor 3K e o Vilela comentam como aprender e aprimorar o inglês. Então confere e assista até o final. O meu cansaço, às vezes, e os problemas que eu tô tendo de saúde não vêm do podcast. Vem de todo o entorno. E da falta de treino, que eu não consigo mais treinar. Tu tem uma academia dentro de casa, Vilela. Então, mas quer falar sobre isso? Aconteceu Podemos alguma falar. coisa na tua academia, cara? Não, é o famoso tudo é mais importante do que a academia. Você arranja desculpas para... Tá. Por exemplo, eu quero entrevistar em inglês, então eu tô pegando pesado em inglês. Então, 3 vezes por semana eu faço 1 hora de Porra, inglês. legal. Legal. Com a teacher dos famosos lá. Eu tô... Tá ligado quem é? Não sei quem é a teacher dos famosos. Ela é legal pra caramba, tem um método super diferente. E até um cara idiota como eu, estou... Mas tu não já falava inglês mais ou menoszinho? Sim, mas Então. não a nível... O meu problema é o seguinte, imagina quem tá trocando ideia aqui assim. Aham. Se fosse inglês, eu estaria pensando, cara, como que eu pego? Eu estaria construindo a próxima frase e você perceberia que eu não tô prestando tanto atenção no que você tá falando. Eu queria que fosse tão fácil que eu ficasse desencanado, tô escutando e eu penso e sai a resposta. Eu tenho que, pra construir a frase, eu tenho que demorar um pouquinho e talvez o que ele falou já passou, tá em outro assunto e eu, cara... Bom, pra mim... Mas eu já vi você, tira de letra, tá É que o tranquilo pra inglês você. fez parte da minha vida, assim, profissionalmente, né? Durante 7 anos. Então, todo dia eu falava inglês. Pô, então, isso isso é daí... demais, cara. Isso me, com certeza ajuda. Demais, Mas pra mim, uma coisa que eu acho que eu fiz, que eu tava fazendo... Porque assim, eu aprendi inglês, cara... maior parte do que eu aprendi foi sozinho. Então, eu praticamente Sério? aprendi sozinho. Assistindo filme... Cara, eu jogava videogame e eu queria entender o que tava acontecendo. Tá ligado? Então, eu jogava Final Fantasy. Tinha legenda em inglês também? Então, Final Fantasy no Super Nintendo, Sei. o boneco falava lá, só que ele não falava, parecia escrito o que Tá. ele tava falando. E aí, pra mim, era um monte de letra que Você não fazia ia no nenhum sentido. dicionário e tal? Então eu comecei a procurar saber. Então, lá, velhão, 90 e tanto, tinha uma vizinha minha que me ajudava lá, tia Neide, salve tia Neide, me ajudou pra cacete. Me ajudou a saber o que eu tinha que... Qual caminho que eu tinha que... Pra onde que eu devia estar olhando, tá ligado? E aí, cara, eu comecei fiz uns cursinhos de vez em quando ali, putz, mas eu chegava lá e, putz, eu não devia estar aqui. Porque... Sempre do começo, verbo to be, aquelas coisas bem Era umas básicas. paradas assim. Não me pegou também. Eu tentei fazer um curso depois de velho, cara, não andava. Por isso que eu tô fazendo com ela agora, porque o método é só conversação. Ela simula o podcast mesmo, então eu tô conversando com ela, com os professores, em cima de assuntos geopolítica, religião, celebridades, e eu tô falando realmente, né? Aí eu vou ficando mais à vontade. Tanto que eu fiz um evento agora em João Pessoa com um monte de gringo. E lá o papo foi em português e tinha tradução simultânea, mas nos bastidores eu já falava inglês com os caras. Coisa que antes eu ia ficar meio assim. Entendi. Fabi também trocou em inglesaço com os caras. Fabi desesperada, né? Vilela, não tá aqui, ó. Qual que era o lance da bebida? Ele te perguntou. Ela tem que pedir pro cara assinar o azulejo. Please, you... Azulejo, blulejo, sei lá como falava. Muito legal, cara. Vai fazer curso também, não vai fugir não, cara. Bom demais. Mas mesmo assim, viu, Igor? Mesmo depois que eu tiver fluente e seguro, eu ainda vou fazer em português com tradução simultânea. Porque eu já vi do pessoal que eles querem que eu fale em português e eu lanço uma versão com cara dublando, me dublando em inglês, tudo em inglês, e uma versão eu em português e ele sendo dublado em português. Eu sinto... Interessante. É meio TV aberta, eu sinto que isso é o que a maior parte do público quer. É verdade, é meio TV aberta. Interessante. Eu penso mais assim. Eu quero pra mim, assim. Eu quero poder saber fazer inglês. Cara, sabe uma parada que eu faço até hoje, assim, pra mim é um tanto inconsciente? Eu converso comigo mesmo em inglês. Quando eu vou ver, eu tô conversando mó tempão você comigo tá mesmo em zoando. inglês. Isso é doutora Não, Ana Beatriz, né? Tem que falar É com coisa de doido. ela. Mas coisa tipo de assim, doido. você tá Mas- parado e... Não, se eu tô pensando em alguma coisa, quando eu vou me ligar, eu tô pensando em inglês, aquela Cara, porra. eu né? nunca fiz isso, velho. Aqui no Brasil? Porque quando você tá fora do país, até depende. Você tá muito tempo convivendo lá. Não, cara, ontem eu tava pensando num assunto e quando eu fui ver, eu tava pensando nele em inglês. Você tá do lado da sua mulher
I wanna fuck. Não. Eu não falo inglês assim à toa, tá ligado? Mas é que assim, eu me coloco em umas posições. Eu tento assim, tá bom, como é que Mas eu faço isso é um treino pra você ou acontece Cara, naturalmente? hoje acontece naturalmente, Ah, tá. mas assim, o que eu ia te falar, quando isso daí, quando o inglês era a minha vida, tudo meu era em inglês. Assim, eu não falava inglês com as pessoas, mas o meu computador era tudo em inglês, meu celular era tudo em inglês, minhas Você já paradas era tudo tinha em uma inglês. exposição à língua já pesada. Eu tentava. Cara, eu cheguei a traduzir o manual da caixa de marcha de um caminhão da Volkswagen. Então, assim, Trampo? tem vocabulário que eu sei dessa época que eu traduzia, Cara, super específico. que é super específico. Tá ligado? Mas eu entendo o que você tá falando e eu tenho feito isso. Hoje em dia, eu não sei se é o melhor caminho, você pode até me dizer. Eu tô assistindo série Cara, é um e filme excelente com caminho. legenda em inglês. É um excelente caminho. Eu não sei se é melhor sem a legenda e só ficar escutando ou colocar legenda. Por que eu acho que a legenda é legal? A legenda em inglês, especialmente pra quem tá estudando inglês, já tem algum nível e consegue entender, né? Porque senão eu entendo tudo. Porque não adianta tu assistir uma parada e tu não conseguir se divertir com aquilo ali. Mas a pira Porque o que acontece? Em inglês você escreve muito diferente. Na maioria das vezes as palavras... O som é diferente? Elas soam diferente da grafia, né? Do que a gente tá acostumado, porque a gente escreve em português, que é quase sempre o mesmo som, o A. Tem quase sempre o mesmo som, né? O inglês não. Então você assistir um bagulho com a legenda em inglês é maneiro pra você ligar a grafia ao som, tá ligado? Então quando você ouvir alguma coisa, você ajuda, tá? O meu cérebro, pelo menos, ajuda eu saber a grafia das palavras, assim, como elas soam, tá ligado? Mas, se você for comparar, o inglês é muito mais fácil do que o português pra aprender do zero, né? Cara, inglês é muito fácil, é Eu uma tenho língua... pena de quem tem que aprender português, cara. Que língua difícil. O inglês, ele é uma língua, do ponto de vista gramatical, pobre. Porque, assim, as regras são mais simples, tem menos palavras mesmo, tá ligado? Então, de fato, é uma língua... Aprender português ou... Pra gente que fala português, aprender um espanhol, um italiano é menos sinistro. Espanhol, pra mim, cara, teve uma época que eu falava muito bem espanhol. Porque eu li muita coisa de arte em espanhol. Tinha livros... porque eu sou Tudo bem, mas por que em espanhol? Porque a referência era um... Porque chegavam às vezes... porque isso é pré-internet, tá? Eu ia numa livraria especializada em livro de arte, tinha livro que só tinha espanhol. Que nem inglês tinha, era só espanhol, porque era daquele artista que eu curtia e eu lia muita coisa em espanhol. Tem uns caras, tem uns espanhóis, tem uns argentinos, principalmente na área de quadrinhos, que os caras são muito bons, muito bons. E eu queria ler na linguagem original, cara, dos caras. Então... E eu fiz uma viagem... Esse livro aqui é de quadrinhos, tu falou, né? É o de baixo. Eu fiz uma viagem de 40 dias pra lá, que foi até a Terra do Fogo. Peguei o carro daqui, fui descendo até perto lá da Antártida, cara. Caraca. E aí só falando espanhol, cara. Você fica 40 dias só falando espanhol. Tinha gente que falava, cara, eu não sabia que você era brasileiro, de tanto que eu pratiquei a parada lá. É muito então, legal. Você precisar da língua pra comer... Aí acho que ajuda bastante. Por isso que eu tô falando que eu me inseria no ambiente... Mas como que eu faço pra eu me forçar a pensar em inglês? É tipo, eu preciso resolver um problema e eu começo a pensar nesse problema em inglês? Não, é que pra mim, cara, assim, pra mim Como é só eu tô exercício. pensando e aí quando eu vou ver eu tô pensando em inglês, tá ligado? Tá. Eu não tentei isso daí. Sonhar em inglês. O pessoal fala que quando você começa a sonhar em inglês, quer dizer que você tá bem. Aí eu já não sei, porque eu não lembro dos sonhos em Sério? geral. Mas sobre o lance do inglês, cara, da exposição, eu acho que é o jeito mais eficiente. Então, viajar pra um lugar que você precisa falar inglês é um jeito eficiente. Se colocar numa posição que você precisa pra, sei lá, entender um programa de computador, que era o meu caso, eu mexer no celular, entender, por causa do vocabulário, tá ligado? Quando você é obrigado a fazer uma parada, não tem jeito, você vai ter que aprender, cara. E aí você vai pra Orlando, você não vai aprender inglês. Né? Não, lá... Então, isso é uma outra parada. Ninguém fala inglês lá, cara. É sério, tá, tudo quanto é lá, espanhol é português, cara. E quem fala inglês, eles vão falar um inglês instrumental que você já sabe. Né? Que é de quanto custa e... sei lá. É muito assim. É capaz de você falar e tentar falar inglês e o cara tentar te entender e aí você vê que, não dá pra falar em português ou em espanhol lá. Eu já cheguei uma vez numa fila lá, a mulher, quando ela me viu, assim, olhou pra minha cara e já começou a falar espanhol logo, de cara. Não é americano, com certeza, né? Bom, mas aí a gente